Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Já sabe, aos domingos cá estamos para lhe apresentar então a resenha dos principais acontecimentos em termos de análise, os nossos comentadores residentes, Benjamin e Fernando Lima. Boa noite aos dois. Um fim de semana então que assinala hoje o Dia Internacional dos Trabalhadores. Muito bem, vamos começar por olhar para os temas dos nossos comentadores. Hoje começo pelo Fernando Lima, que escolheu as declarações de Alberto Chipande sobre a dívida pública de Moçambique. Boa noite. Eu começo por citar de memória aquilo que o general Chipande disse a respeito da dívida pública. Qualquer coisa como esta é uma dívida do Estado, o Governo tem que assumir, é do Governo anterior, o Governo tem que assumir, tem que pagar. Para já é uma declaração muito telegráfica, já nos habituámos a este tipo de declarações do general Chipande e num tempo de grandes emoções, acho que é um exagero implicar que o general Chipande, ao dizer isto, significa que também tem algo com os dinheiros de toda esta operação. Nestes termos, teríamos que chamar à colação declarações também esta semana do general Chipande, dizendo que se há culpados e se há crimes e se há ilícitos nesta operação das três empresas, essas pessoas têm que ser apresentadas e que ele, e isto mais uma vez é um excesso, ou seja, nós não estamos mais no estado sou eu do rei Luís XIV, e ele dizia, e eu levo imediatamente estas pessoas à PGR. O mesmo general, na declaração do lançamento do novo gasoduto Palma-Roteng, não pela sua voz, mas pela voz da Olivia Machel, disse que isto era um projeto que incluía todos os moçambicanos e que todos os moçambicanos significava envolver a Renamo, envolver os combatentes da Renamo. Digamos que o general Chipande não é a melhor pessoa para fazer discursos. Aliás, também esta semana ele disse que foi mal entendido quando disse que fizemos a luta de libertação para sermos ricos. Ele disse que fizemos a luta de libertação para sermos todos ricos, para que houvesse riqueza em todo Moçambique e para todos os moçambicanos. Mas é assim, eu penso que o general Chipande não precisa de operações de relações públicas. Ele deve ser responsável pelas suas próprias declarações e, se calhar, terá que, nos tempos mais próximos, ser mais cauteloso quando faz declarações para a imprensa e que provocam este tipo de furor, e nomeadamente quando danificam a sua própria imagem. Muito bem, vamos retomar o assunto da dívida pública, até porque o assunto que vem marcando então a atualidade vai merecer análise exaustiva aqui, uma vez que o Primeiro-Ministro e todo o Governo apresentaram formalmente pela primeira vez as explicações sobre este assunto. José Jaime escolheu como assunto da semana a morte da antiga embaixadora da Noruega em Moçambique, que ocorreu no dia 27 de abril, na última semana. Boa noite. Eu escolhi este tema da morte da antiga embaixadora da Noruega, a doutora Mette Mast, ocorrida nesta quarta-feira, dia 27 de abril, porque, bom, para aqueles que sabem quem ela é, e acho que são muitos, certamente lembram-se que ela tem estado aqui, vinha estando no nosso país já por décadas, então era uma profunda, não só conhecedora do nosso país, mas também amiga, tanto mais que no culminar de uma longa carreira, ela havia de fato escolhido a missão de Moçambique. Infelizmente ela não pôde ir até o fim,
mas certamente todos aqueles que tiveram o prazer de estar com ela profissionalmente ou como amigos vão sentir muita falta dela. Ela foi também uma voz muito importante dentro do grupo dos parceiros que apoiam Moçambique há décadas, não só dos nórdicos, mas também do grupo dos parceiros de desenvolvimento. Então, é um momento triste, sem dúvida, para muitos, esses que eu indiquei mais, e especialmente para a sua família, a qual aproveito aqui para endereçar as mais sentidas condolências. Sem dúvida é alguém que vai fazer muita falta e é alguém que contribuiu para o nosso desenvolvimento. E acho que muitos que estão nos a ver agora certamente concordarão com isto. Muito bem, vamos olhar então, como eu disse, o assunto da dívida pública, porque nesta última quinta-feira o Primeiro-Ministro e uma parte considerável da sua equipa de governo vieram a público dar pela primeira vez explicações sobre a dívida pública. Fernando, vou começar por ti. Uma leitura, a primeira explicação oficial do governo sobre isto, no dia em que precisamente saíram notícias de que o Banco Mundial e o Reino Unido tinham decidido então suspender digamos, o pacote de ajuda financeira em Moçambique. No caso do Banco Mundial são 40 milhões e um pacote então, de ajuda financeira que já vem desde o início do ano. O que é que, qual é a leitura, as explicações que pudermos ler? Bem, eu acho que a declaração do Primeiro-Ministro soube a pouco, porque não acrescentou muito àquilo que todos já sabíamos. Um pequeno pormenor em relação à Mozambique Asset Management, que não tem nada a ver, aparentemente, com a base logística de Pemba e que é uma empresa de gestão de infraestruturas. E é sobretudo um fornecedor, sim, portanto, seja um fornecedor da base logística. Isso, não, é sobretudo uma empresa que presta serviços, sobretudo à Proíndigos, sobretudo àquele aparato de segurança que foi montado a partir dos fundos da Ematum e a partir dos fundos disponibilizados para a Proíndigos. Portanto, a MIM, ela gera infraestruturas de apoio, nomeadamente uma doca flutuante, um barco de reparação e auxílio àquelas diferentes embarcações que fazem interseção, que fazem patrulhamento de costa e faz também treinamento de pessoal. Numa primeira fase, nas instalações da Marinha em Pemba e nas instalações da Marinha aqui em Maputo. Portanto, estas são basicamente aquilo que era novo. De resto, nada era de novo, nada foi acrescentado à informação que foi veiculada primeiramente pelo Wall Street Journal e depois pelo Financial Times. Mas também o Primeiro-Ministro devia estar melhor informado, porque em cima da sua comunicação soubemos que o World Bank, o Banco Mundial, interrompeu a assistência ao orçamento de Moçambique, o mesmo sendo feito pela cooperação britânica. Isto significa o seguinte, que este assunto não está dissipado. Nós assistimos esta semana à Comissão Política do Partido Frelimo a saudar o Governo por ter resolvido este problema. Não, o problema não está resolvido. Claro que a ação e a iniciativa do Primeiro-Ministro ter ido a Washington tentar esclarecer este assunto foi muito importante, mas este assunto está para durar. Há uma quebra brutal na confiança entre as instituições internacionais, entre os parceiros e Moçambique, e isto vai levar tempo para ser eliminado. José Jaime, uma primeira leitura, esta explicação dada pelo Primeiro-Ministro, pela equipa que o apoiava, nomeadamente o Ministro das Finanças e o Ministro do Mar. É Mar, não é? O Ministério... Mar das águas interiores, das pescas e das águas interiores. Mar e águas interiores, pois. Bom,
Infelizmente, depois desta confusão toda, havia uma altíssima expectativa em relação, não que se desse detalhes nesta fase, porque entende-se que isto é algo que ainda está em curso neste momento, mas que pelo menos houvesse algum sinal um pouco mais explícito de que desta vez as coisas vão ser diferentes. O que vimos é que eu sinto que consegui ter mais informação, novidade pela imprensa internacional do que eu tive em relação àquilo que o nosso primeiro-ministro disse. Ou seja, como disse Lima, não nos trouxe nada de novo. E muito mais crítico do que isto é que não nos deu nenhum sinal visível de que desta vez as coisas vão ser diferentes. Então, eu fico muito decepcionado por achar que fica-se com aquela sensação de que parece que este assunto não está a ser levado com a devida seriedade pelo impacto que ele está, ou seja, pela forma como a sociedade está a entender, está a digerir este assunto. Então, eu achava que desta vez, ao menos, houvesse alguma forma de comunicar que as coisas vão ser relativamente diferentes, mas não houve isto. Ou seja, o Primeiro-Ministro, ao contrário da comunicação que tinha feito via Facebook, teve aqui um ponto de vista de estratégia discursiva, deliberadamente usar um sujeito coletivo, toda nós. Como é que interpreta este nós e depois no tom com que foi apresentado isto? Será um assumido por parte deste governo, no sentido que esta era a estratégia certa adotada pelo governo anterior ou não? Bom, é o seguinte, eu acho que temos que ver esse nós em duas partes. Há o nós moçambicanos, né? Há o nós governo. Okay. Eu refiro-me sobretudo ao nós governo. Ok, ao nós governo. Porque o nós moçambicanos só foi convocado quando disseram que íamos consentir sacrifícios. Que vamos pagar, sim. Não há como, a esta altura, o atual governo fugir das responsabilidades em relação a este caso. E pior ainda, é que não há como, eu entendo isto, quer dizer, é uma espécie de um dilema neste momento. Não há como o governo distanciar-se, porque inexoravelmente, por tudo que aqui já foi dito, é, acima de tudo, uma decisão de um governo do partido Frelimo. Este é um ponto. Outro ponto, é uma decisão que foi tomada dentro do núcleo de defesa e segurança, em que o atual chefe de Estado era parte. Quer dizer, então, não é fácil, por causa deste emaranhado, de o atual elenco dizer que, bom, quer dizer, as coisas foram feitas há uns 2 anos, então nós estamos fora. Mas não é fácil, porquê? Não que isso não possa ser feito. É que o modo como as decisões, e depois foi dito que era para interesses estratégicos, foi feito. É que, no fundo, é um pouco a lógica como nos últimos 10 anos as coisas vinham sendo feitas aqui neste país. Ou seja, como é que interesses estratégicos, conforme se diz agora que esta foi a causa, podem ser definidos fora do quadro dos instrumentos normais? Ou seja, se você olha para o plano quinquenal, você olha para o plano integrado de investimento público, você olha para os outros instrumentos como o PES, esse gasto público, esta dívida, e tendo em conta aquilo que é definido como as prioridades de desenvolvimento, não está lá. Não aparece. Não está lá. Então, quer dizer, é uma decisão que se toma à margem desses instrumentos, mas que certamente ela tem a ver com uma lógica que eu entendo que foi sendo forte, pelo menos nos 2 últimos anos do governo do presidente Gebuzi, que era
uma lógica essencialmente securocrata naquilo que era a visão estratégica de como manter, pelo menos, quer dizer, alguma paz, alguma estabilidade, que nós vimos na forma como tentou resolver portanto, as diferenças que tinha com a Renamo. E pensamos que, com o novo governo, esta abordagem mudaria. Mas como nós vemos, ela de nenhuma forma mudou. Então, quer dizer, esta decisão estratégica, portanto, de ter crédito, tanto sob o ponto de vista de segurança, como sob o ponto de vista da proteção dos interesses dos recursos naturais, de certa forma acaba tendo uma certa continuidade. Então não é fácil de uma hora a outra que se rompa com isto. Fernando, queria ouvir a tua opinião relativamente a isto. Como é que interpreta? Não houve uma assunção, vamos lá, de uma forma explícita, mas ficou evidente que para este governo isto não é propriamente um problema que exige a responsabilização, como vários setores da sociedade e até internacionais têm estado a apontar, e que é visto como uma decisão legítima visando a defesa dos interesses estratégicos do país. Como é que interpreta esta assunção por parte deste governo? Eu penso que há alguns indicadores nessa direção, ou seja, timidamente, numa primeira fase, eu senti que o Primeiro-Ministro estava de algum modo a tentar dissociar-se, ou seja, tentar dissociar o atual governo destas dívidas que foram contraídas em 13-14 e estive atento às declarações do Primeiro-Ministro esta semana, se continuaria. Mas esta comunicação dissipou completamente. Esta comunicação não é clara, não tenho indicação se lhe puxaram ou não as orelhas a dizer estás a tentar sair fora do barco, tu também és parte do barco. Aliás, as pessoas disseram assim, bem, se este governo diz que não sabia do assunto e que isto é um assunto do governo anterior, como é que, quando começou o fogo em Washington, foi despachada para Washington a vice-ministra das Finanças e ela, que era do Tesouro do anterior governo, chegou na descrição de uma agência internacional de informação com uma pilha de documentos que, inclusivamente, impressionou o Fundo Monetário Internacional. Ora, onde é que ela foi buscar essa pilha de documentos? Estavam em algum baú secreto ou estavam, de facto, no Ministério das Finanças e então, como aquele menino guloso que foi apanhado com a mão nos doces, disse, bem, ok, estou aqui a confessar que, de facto, costumava vir aqui levar os rebuçadinhos. Eu confesso que anteriormente... Não, na sua opinião, o governo sabia ou não destas dívidas? Porque também isso não ficou claro. O Primeiro-Ministro disse que alegou a guerra e a falta de experiência e a transição na passagem das pastas. Penso que é honesto dizer que o governo não sabia totalmente de todas as conexões e de todas as extensões. Ou seja, desde a tomada de posse do governo, que houve várias pressões sobre vários membros do governo no sentido de, primeiro, saber se esses vários membros do governo sabiam ou não de determinadas dívidas, vamos dizer, não encobertas, mas pelo menos dívidas mais em regime de confidencialidade e de mais sigilo. Houve várias pressões sobre membros do governo para não falarem do assunto. Portanto, isto significa que, indiretamente, está-se a dizer este assunto não vamos tratar a não ser que ele seja destapado ou a não ser que, em tempo próprio, nós estabeleçamos o nosso próprio timing para revelar tudo isto. Ora, há aqui um problema, houve aqui um problema grande, é que o timing que o governo pensava que iria ter
para gerir este assunto não foi definido pelas autoridades moçambicanas, foi definido pelas instituições internacionais. O Wall Street Journal não tinha aqui uma equipa de investigação para saber isto. Houve um leak de informação para o Wall Street Journal, para o Financial Times, quando os credores começaram a ficar alarmados com a extensão da dívida, e aí não só os credores fizeram o leak para a imprensa internacional, como o Fundo Monetário Internacional, naquela posição do marido enganado pela mulher, foi obrigado a tomar aquela posição através da senhora Antoinette Sayé, a dizer fomos enganados e fazer aquela declaração brutal de que, se calhar, este foi o caso mais escandaloso que tenha ocorrido envolvendo um país africano. Mas a outra coisa e em relação à questão inicial que o Jeremias colocou, que é, até agora, não há nenhuma indicação no sentido da responsabilização individual ou coletiva. Por exemplo, as pessoas estavam à espera que, eventualmente, o Primeiro-Ministro, para além de ter dito que esperemos que isto não volte a acontecer, tivesse dito, vamos fazer o follow the money, ou seja, fazer seguir o dinheiro. Isto, em termos práticos, significa auditar todas estas operações. 2, e o se é muito importante, se houver algum ilícito nestas operações, estas pessoas ou estas entidades terão que responder por esses ilícitos. O prospecto de venda das obrigações da Ematum lista 2 conhecidos escritórios de advogados moçambicanos nesta operação, sobretudo no que toca à responsabilização em termos de lei moçambicana, como há 2 conhecidíssimos escritórios de advogados internacionais, como a Linklaters, que se responsabilizam pela interpretação em termos de lei americana e de lei britânica. Portanto, estas questões de lei, pelo menos e especificamente em relação aos bilhetes de tesouro, os bilhetes obrigacionistas emitidos pela Ematum, foram acautelados. Agora, resta saber se foram bem ou não, porque, por exemplo, e ainda voltando à Ematum, eu sei que alguns bancos locais que tomaram posições na Ematum levantaram a questão se o Tribunal Administrativo tinha dado ou não o visto a este empréstimo obrigacionista. E isto foi em 2013. Muito bem, José Jaime, também lhe pergunto isto, em função de toda a informação que fomos ouvindo, qual é a percepção que ficaste? Este governo sabia destes empréstimos? Foi surpreendido a meio? Qual é a impressão que ficou? Olha, é preciso termos em conta o seguinte: quando nós estamos a dizer este governo, se nós estamos a dizer se é do topo, portanto falo do chefe de Estado, ou se nós estamos a dizer a nível parte da hierarquia política do primeiro-ministro. É aquela que, na verdade, agora, muda. O que nós temos que ter em conta é que algumas pessoas do anterior governo transitaram para este governo. Okay. Este é um ponto. Outro ponto é que, a nível do Ministério das Finanças, que foi um ator importante neste processo todo, naturalmente existem pessoas, existem técnicos que devem, de certa forma, ter sabido disto. Okay. Então, não pode ser um mero acaso que, quando FMI aperta e zanga-se, aparecem as evidências de como essas operações foram feitas. É porque existiam, certamente, pessoas que estavam a par. A grande questão, neste momento, é credível que nós assumamos que, apesar das críticas todas que foram feitas, e quando o Wall Street Journal fala da Proíndicos, haja este espanto todo. Quer dizer, ou seja, é credível que o governo, pelo menos a partir do momento que o assunto tornou-se público a nível internacional, ou a partir do momento em que se começou a reestruturar a dívida da Ematum,
não tivesse sabido, porque ao menos o Credit Suisse sabia, é óbvio, né? Não tivesse sabido que haviam outros créditos pendentes. E como é que, portanto, quando já existe a pressão do FMI, surgem as tais pedidas de comissão? Ou seja, eu sou muito cético em relação a esta tese de que o governo não sabia. Agora, depende muito do momento em que o governo conhece os contornos dessa operação, que sem dúvida deve ter sido extremamente embaraçoso. E principalmente a partir do momento em que, como foi dito, se encontram os cofres vazios. Agora, encontrar os cofres vazios e depois dar-se conta de que se tem uma dívida é uma situação extremamente sensível, catastrófica. E naturalmente que, pelas implicações que isso tem, eu assumo que o governo pode ter tentado gerir esta situação para que pelo menos não fosse público. E o leak que vai para o Wall Street Journal, portanto, foi um golpe muito duro, e a partir deste momento... Então, já havia uma estratégia de silêncio... E tentar gerir, assumo eu, a questão nos bastidores, porque de facto porque esta informação de que o governo encontrou os cofres vazios, a verdade já circula desde os primeiros meses que este governo tomou posse. Não, circulava nos bastidores e nós tínhamos informação. Tornou-se oficial no dia em que o Presidente falou naquilo que é conhecido como o Cais 1, ou agora acho que lhe chamam cais de pesca. Alinham-se várias dezenas de barcos militares. Esses barcos são os tais interceptores da Proíndicos. Estes são os barcos que não estão na fatura da Ematum. Ora, aqueles barcos não estão dentro do armazém. As pessoas podem fazer perguntas, desde do cidadão comum até aos próprios ministros. Afinal, aqueles barcos são o quê? Portanto, é muito difícil não saber. Agora, até porque estamos a falar, sim, o Ministro das Finanças é nada mais, nada menos que um antigo governador do Banco de Moçambique, certo, onde esteve 18 anos. Mas há um pormenor que é importante e aqui mais ou menos aflorarmos. Eu quero-me parecer que há claramente uma tentativa, embora eu acho que não vai ser possível fazer, de tentar afastar o Presidente de toda esta situação e de tentar mantê-lo incólume na gestão deste problema. Vai ser muito difícil porque o Presidente era o Ministro da Defesa do anterior governo, mas já há claramente uma tentativa de fazer a gestão do assunto e deixar, pelo menos publicamente, o Presidente de fora. Fernando, já temos estado a ouvir, além da explicação do Primeiro-Ministro, há explicações que têm estado a aparecer com artigos no jornal, se percebe que não são inocentes esses artigos, em que se tenta explicar a estratégia que norteou a tomada de decisão para se avançar para este endividamento. A ideia de que o governo queria viabilizar a chamada economia do mar, a economia azul. Ou seja, a partir da altura em que há a descoberta desses recursos todos, há o gás, está onshore e offshore, como se sabe, estariam ali grandes interesses a nível do mar. O governo quis juntar o útil ao agradável. Vamos fazer a abordagem desta estratégia do mar, proteção e segurança marítimas, havendo a oportunidade de quer a AN, quer a Anadarko terem plataformas no mar, cobrando a tal cifra dos 250 mil dólares dia que já ouvimos, era a oportunidade que se colocava. Capitalizar as riquezas marítimas, capturando atum por via da Ematum, potenciando a pesca industrial, que era feita até agora basicamente por embarcações estrangeiras. Portanto, assegurar, na prática, segurança para o tráfego e comércio por via do mar, em suma, chamada soberania do mar. Era esta a estratégia, de acordo com aquilo que se pretendia. E recordo-me da viagem que o Presidente faz, o Presidente vinha-se à Índia, onde aborda isso, se calhar na altura não tenhamos prestado muita atenção, quando volta a falar da questão da soberania do mar e tudo. Então, era isto, não temos. A questão que se coloca é a questão, sobretudo, ética à volta disto. Esta economia do mar é uma economia que exige expertise,
tecnologia de ponta, investimentos avultadíssimos, como se percebe, são 2 bilhões no total, embora seja montante e ajusante, foi mais ou menos uma estratégia de verticalização que foi adotada pelo governo neste dia. A questão que eu queria... o governo, a justificação do primeiro-ministro foi que não podia consultar o Parlamento, porque está lá a RENAMO está no Parlamento e está no mato. O governo não se sentia confortável para levar este assunto que envolve segurança, estratégia de segurança, para o Parlamento, sabendo que a RENAMO atua, digamos, nas duas faces da moeda. A questão é lícito e eticamente aceitável que um governo tome sozinho decisões de tão grande impacto, tão elevados riscos, como se percebe, que condicionam uma economia, como já estamos a viver, condiciona uma geração, como certamente se vai refletir nos próximos anos. Esta questão... Não é, Jeremias. Eu vou tentar explicar rapidamente o meu raciocínio. Todos nós, e o José Jaime sabe melhor do que eu, em relações internacionais, em ciência política, em segurança nacional, já fizemos papers onde estes assuntos são tratados. O interesse estratégico de um país, a visão estratégica em relação não só aos ativos, a proteção dos ativos e a proteção correlacionada dos ativos de uma determinada zona onde nós estamos inseridos. Portanto, é lícito o Governo fazer estes estudos, estes debates. Primeiro, estes debates são feitos num círculo de eleitos, de meia dúzia de eleitos, ou devemos todos participar? E quando eu digo todos participar, não estou numa defesa populista que toda a gente deve perceber as nuances académicas de um tema desta natureza, porque é uma questão muito importante, não só para Moçambique, para a região e para o mundo, a questão do tráfico das drogas, da pirataria, das proteções das importantes rotas marítimas. Todos nós estudamos isso na universidade, nomeadamente nestes cursos especializados. Agora, o problema e vamos de encontro a preocupações securitárias dos Estados Unidos, da França, da Grã-Bretanha, que produzem todos os anos vários papers sobre este tipo de problemas, incluindo o Al-Shabaab e outras coisas. Agora, é lícito um grupo apropriar-se dessa visão estratégica e transformar esta visão estratégica num negócio? Aí começam os problemas. Segunda questão, é completamente falaciosa a questão do argumento da RENAMO. Primeiro, em última análise, é o Governo que é responsável por essa situação da RENAMO no mato e a RENAMO no Parlamento. Ora, se temos a RENAMO no Parlamento, temos que jogar o jogo do Parlamento, porque, inclusivamente, estamos a secundarizar os próprios deputados da Frelimo, porque os deputados da Frelimo não é que batem palmas no Parlamento e depois têm umas sessões secretas em que isto lhes é explicado. Também esses deputados foram minorizados, não tendo conhecimento desta operação. 2. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas de Moçambique são partilhadas por força dos acordos de Roma. Então, no Parlamento não podíamos fornecer a informação ou haver este debate. E no Ministério da Defesa também não podíamos fazer esse debate. Portanto, esse debate, essa argumentação não colhe e é digamos, um argumento esfarrapado e de última hora para nos tentar convencer que um negócio de 2,2 bilhões de dólares não pode ser do conhecimento público nem das instituições de direito moçambicanas. José Jaime, também coloco isto. Discussão ética deste assunto, como é que o enquadra? Bom, primeiro, eu entendo que o Governo, dentro das suas competências, queira reforçar os meios que fazem com que se garanta a soberania e, particularmente nessa parte do mar, haja visto a quantidade de
recurso que nós temos agora. É um processo natural, explicável, aceita-se isso. Agora, nós temos que ter em conta justamente esse quadro institucional aí que o Lima disse, mas mais ainda que eu acho crítico é que foram dados 2 passos. Primeiro, como já é pouca questão da dívida, fora do quadro institucional. Segundo, está a ser, eu já referi-me a isto, está a ser consagrado um modelo de gestão desses meios de defesa de soberania, seja ela económica, política ou lá o que for, por uma entidade que institucionalmente ainda não sei qual é a cobertura constitucional disto. Ou seja, você tem uma empresa que vai passar a gerir meios militares, mas qual é o enquadramento institucional disto? Então, chama-se Autoridade de Segurança. Sim, mas quer dizer, a questão é dentro do quadro de defesa e segurança e dentro da Constituição, e isto tendo implicações sobre o elemento que é importante sob o ponto de vista constitucional, que é o controle civil das forças de defesa e segurança. Porque uma coisa é a parte da execução, outra coisa é a parte do controle civil. Daí que o presidente é chefe, é comandante, é chefe das forças de defesa e segurança. Ok? Por quê? Porque consagra a ideia do controle civil das forças de defesa e segurança, porque ele é eleito pelo voto direto. Agora, quando nós criamos estruturas institucionais, e aqui é preciso ter em conta uma coisa, o presidente, quando é eleito, o executivo presta contas mesmo sobre questões de defesa e segurança, tanto mais que a nível do legislativo existe uma comissão específica para isto. Então, quando existe uma estrutura que pode implicar uma prestação de contas paralela e que ao mesmo tempo controla meios de defesa e segurança, no meu entender, é uma questão extremamente crítica. Por quê? Porque está-se a fugir de um dos fundamentos importantes de uma Constituição democrática, que é a existência de mecanismos claros de controle civil do aparato de defesa e segurança. Então, eu acho que nesta vertente, por causa desses arranjos que foram feitos, não só por causa da dívida, que nós já vimos que ela atropela as normas existentes, mas também a existência de uma entidade que, sob o ponto de vista institucional, seu enquadramento institucional ainda não é claro, ao menos não está clarificado, é novo. Então eu acho que é extremamente crítico e devia ser um elemento que tem que ser debatido, porque isto tem implicações a partir do momento que temos grupos que não estão sob o controle direto das instituições democráticas eleitas, que passam a deter o poder de gerir meios de segurança e meios militares. Isto é crítico. Fernando, relativamente ao Parlamento, o Primeiro-Ministro disse que o Governo ainda ia preparar a informação e logo iria ao Parlamento. Como é que se sente esta relação Governo-Parlamento relativamente a este assunto? Fica a ideia, queria ver se concorda com isso ou não, de que há uma completa secundarização do Parlamento por parte do Governo no tocante a este assunto. Ou seja, a informação que foi preparada para o VFMI, foi preparada agora para os mídias moçambicanos, através dos mídias. Foi preparada para o Comitê Central. Foi preparada para o Comitê Central. Não é válida para os deputados. Arnamos tem estado a lutar ingloriamente, já fez 2 cartas a solicitar, tanto que o Governo, a Comissão Permanente, para que chame o Governo à Assembleia, mas, pelos vistos, não vai ter sucesso. A Comissão Permanente da Assembleia da República só reúne a 23 de maio, aparentemente, e a sessão ordinária da Assembleia está prevista para 23 de junho. Ou seja, se seguir esta norma ordinária como está previsto, só lá para meados ou finais de junho é que o Governo vai ao Parlamento falar disto. Como é que interpreta esta... Estamos a falar de 2 órgãos de soberania eleitos, como dizia aqui o José Jaime,
um deles que representa os moçambicanos. Eu respondo a isto e gostava de fazer o enquadramento na explicação que o José Jaime deu anteriormente e que é muito importante, ou seja, o perigo de determinadas decisões e determinadas decisões de fundo para o país serem hijacked, ou seja, serem raptadas de um contexto de democracia e serem apropriadas apenas por um pequeno grupo, nomeadamente ficarem à parte do Parlamento. E aqui há pequenas armadilhas, porque nós não sabemos o jogo todo. Por exemplo, a questão da segurança e a questão militar. São duas coisas diferenciadas. Por exemplo, para dar um exemplo muito simples, a CarTrack, essa empresa que recupera os carros que são roubados, numa primeira fase tinham armas, isso, mas deixou de ter armas, portanto, eles dominam a tecnologia de perseguir os carros que foram roubados, mas quando chega o momento apropriado, a polícia aqui entra para prender os bandidos e recuperar o carro com o auxílio dos técnicos da CarTrack. Passa aqui a publicidade. Ora, nesta operação as coisas estão mais ou menos montadas neste sentido, ou seja, todo aquele aparato faz uma série de manutenção, de rastreio, de perseguição e numa outra fase entram de facto os meios de defesa e segurança. Mas a questão da democracia e do rapto ao controle das instituições democráticas, é lícito levantar este debate pelo seguinte, porque aqui põem-se outras opções, ou seja, será que a nossa prioridade é o endividamento de 2,2 bilhões em defesa e segurança ou deveria ser em escolas, postos de saúde e fontanários? Então, se alargássemos o debate, e o debate não tem necessariamente que ser um referendo nacional sobre essas coisas, eventualmente teríamos outras opções ou outras operações podiam ser refletidas neste debate. E aqui, portanto, há um problema. Agora, em relação ao Parlamento, o Parlamento é a instituição mais danificada para já em todo este incidente. Nunca foi tida nem achada em todo o debate da questão, foi mantida a leste. Quando havia uma hipótese de ser recuperada, a bancada da Frelimo usou, neste caso, posso usar com propriedade a expressão ditadura do voto para obviar a que o assunto fosse discutido, já depois do próprio Comitê Central da Frelimo emendar a mão e dizer esclareçam o assunto poderia ter sido esclarecido por via do Parlamento. Mais uma vez, recusamos e os deputados estão ali a pão e água. E é importante, não são apenas os deputados da oposição, são todos os deputados da maioria e os da oposição. E depois, no fim do dia, a questão é a seguinte, e retomo aquilo que o Presidente Nyusi disse no Comitê Central. O Afonso de Akama é o meu adversário político, não é o meu inimigo. Então, o senhor Iskandar Safa, que é o libanês, dono dos estaleiros onde foram feitos grande parte destes barcos, ele é mais confiável para as instituições moçambicanas ou para as instituições que lidaram com este assunto da compra destes equipamentos do que Ivone Soares, porque Ivone Soares é a chefe da bancada da oposição no Parlamento e, portanto, não é tida nem achada para saber dos barcos e dos radares. Sejam, como é que olha este modelo escolhido pelo Governo, com o Parlamento a solicitar insistentemente para o Governo e ao Parlamento, um modelo escolhido de uma conferência de imprensa? Como é que percebe esta estratégia do Governo? Bom, o Governo está a se preparar para criar um ambiente, penso eu, de uma artificial satisfação, porque uma das coisas que vai acontecer, e sempre nunca falta, é que há de haver gente que vai cantar ossanas, dizer que não, tudo está claro.
cristalino e pronto. Então, quando chega o momento de se explicar, já existe um coro a dizer que tudo está claro. Mas eu penso que é importante que o governo, tanto como governo, instituição, que tem uma responsabilidade executiva, como o governo de um partido que daqui a 2 anos, 3 anos vai ter eleições, é importante entender a seriedade deste problema, porque não é um problema meramente técnico que vai ser resolvido sob o ponto de vista de gestão fiscal, não é. É um problema com forte impacto social e pior, as pessoas a este nível, com a quantidade de informação que tem, elas já têm a capacidade de ligar a condição de vida que elas vão de ter em função da crise com a dívida. Então é muito tarde, é muito tarde. Por quê? Porque uma das coisas importantes sob o ponto de vista de estratégia política e de empatia é você conseguir ligar aquilo que fez e o efeito que alguém tem na sua vida. Ou de forma reversa, você apagar uma coisa negativa que ele sente com a atuação. Só que neste momento o governo já vai tarde nisto. Por quê? Porque as pessoas, por mais até que não tenham uma relação direta, as pessoas vão ligar, portanto, à condição de vida, quer dizer, nós estamos à beira de uma crise económica agora, com a questão da dívida. Então, não explicar, portanto, é adensar este clima de desconfiança de que o governo não quer assumir a culpa em relação a isto. Eu acho que mesmo que se crie esta base para que haja uma satisfação artificial, acho que não é uma boa via e era importante, no meu entender, que o governo, quando fosse ao Parlamento, já tivesse muita substância em relação a isso. Por quê? Porque a este nível, é claro, que se espera que o governo diga quais são os próximos passos. E os próximos passos têm que ser no sentido de responsabilização. Não é uma questão de vingança, é uma questão institucional. A questão de saber onde é que esses recursos foram usados. 2, o que é assumido pelo Estado e o que é que vai ser dúvida comercial das empresas. 3, estas empresas têm capacidade para, de fato, pagar esta dívida? Quer dizer, então, essas coisas têm que estar claras. Eu queria precisamente tocar nesse aspecto. O primeiro-ministro, o ministro Maleano, disse que a primeira prestação da MAM e da Proíndicos vence agora no próximo mês. Vence agora em maio. Ora, a prestação da MAM são 134 milhões de dólares. A prestação da Proíndicos são 119 milhões de dólares. As duas estamos a falar de 253 milhões de dólares que o governo tem que arranjar até o próximo mês. O governo tem que fazer com que as empresas paguem, de acordo com aquilo que disse o Ministro das Finanças. Está a trabalhar com as empresas para ver se elas pagam. Ora, junto às palavras do Presidente Inhosso, quando ele disse a dívida que é do Estado vai ficar com o Estado, a dos privados vai ficar com os privados. Ao olhar para a composição da estrutura acionista dessas empresas, percebe-se que não há nenhum privado. É o Estado que entra por um lado e sai do outro, enfim. É o Estado nas suas várias pessoas jurídicas que estão lá. O que significa que a fatura vai voltar para o ente Estado. 253 milhões. Como é que o governo se desembaraça disto? Já fez uma reestruturação da Ematum. Voltar ao mercado, falar de reestruturação, aos olhos dos credores, é uma descredibilização enorme. Como é que acha que se desembaraça disto? E que se somar desta fatura aos 200 milhões iniciais da Ematum antes da reestruturação, agora são 78 milhões, baixou consideravelmente a fatura. Significa só estes 3 empréstimos tínhamos 453 milhões de serviço da dívida ano. É que imagina que... Bem, começando por uma brincadeira, a Sociedade de Notícias também é uma sociedade de direito privado, é uma sociedade anónima, logo é assim que as pessoas no Notícias argumentam para dizer que são privados, e nós sabemos que não são privados. Portanto, está claro
que isto são tudo ativos e sociedades dominadas pelo Estado e dominadas, sobretudo, pelo nosso aparelho securitário. Deixe-me só um pormenor. Quando se perguntou ao ministro Malian, e se as empresas não pagarem? Há uma frase que o ministro Malian diz e não chega ao fim. Bom, as empresas vão pagar, e se elas, o Estado é avalista, se o Estado não pagar, bom, mas as empresas vão pagar e tudo depois. Não. Algumas respostas já foram dadas e é só seguir as respostas que foram dadas. Se estamos recordados, a mesma argumentação foi feita para a Ematum. A Ematum paga a parte deles, o Estado assume a outra parte. Ou seja, o Estado assumia os 500 milhões, os 350. Ora, como não pescamos, ou seja, os atuns são muito poucos para pagarem a dívida, o Estado está a pagar a Ematum mais a dívida que foi passada para a defesa e mais, neste momento, inclusivamente, já se está a avaliar a possibilidade de vender a Ematum. A primeira iniciativa presidencial foi agora transformada pelo Primeiro-Ministro no encontrar de um parceiro estratégico. Nós vamos ouvir notícias em breve, acho eu, para, por exemplo, a reestruturação da dívida da MIAM. E esta é a Proíndicos, eventualmente. Portanto, esta é uma das soluções que eventualmente vai ser encontrada para as duas empresas. Ou seja, chutar para a frente o pagamento de capital e irmos pagando juros. A questão é, e como o Jeremias colocou corretamente, é que os mercados agora estão muito mais restritivos em relação a Moçambique, muito mais céticos, muito mais defensivos, para não utilizar uma palavra um pouco aborrecida, estão, em última análise, hostis. E aqui entram as agências de rating, porque são essas classificações da Moody's, da Standard & Poor's, que tornam o dinheiro mais caro quando Moçambique vai aos mercados e tenta reestruturar estas dívidas. Mas esta, em última análise, vai ser a estratégia que vai ser utilizada porque ainda não há rendimentos e Moçambique podia utilizar uma estratégia de futuros, ou seja, com os contratos em carteira, e aparentemente há contratos em carteira, assim como a Anadarko e a Eni já têm promessas de compra do seu gás a produzir na bacia do Rovuma. Estas empresas, se são bem geridas e se os seus executivos são homens agressivos e sabem fazer o marketing dos seus produtos, neste momento têm que ter alguns contratos de serviços a prestar ao mercado do oil and gas, a outros, ao mercado pesqueiro, e muitas vezes esses contratos exatamente servem de garantia para um empréstimo. Se eu tiver um contrato de ESCOM a dizer vou comprar aquele gás de Palma, isto torna mais fácil eu arranjar financiamento para o meu gasoduto para fornecer o gás ou para fazer a tal barragem de Mpandancua que fornece eventualmente a energia à África do Sul. Mas portanto, isso chama-se esta vai ser a estratégia. Consignação de receitas. Absolutamente. À luz da lei orçamental é proibido, portanto, fazer esta consignação de receitas. Portanto, não é preciso ter em conta isso. Mas deixa-me, queria ouvir a tua opinião relativamente a este tópico em particular. Estamos a falar, ia fazer contas rápidas, portanto, ao todo o serviço da dívida seriam 453 anos. Com a reestruturação feita na Ematum, serão 253, portanto, da AMAM e da Proíndicos, mais os 78 da Ematum. Estamos a falar de 331 milhões de dólares que não estão previstos no orçamento. E fazendo um paralelismo com a ajuda que o G19 se vai desmembrando, dá-nos cerca de 300 milhões a ano. Ou seja, e aí se calhar possamos perceber porque que um a um vai anunciando a suspensão da dívida. Eu chego à tua casa para te ajudar com 300 milhões. Afinal, tu tens... 2 bilhões. 2 bilhões. Afinal, tu vais buscar 2 bilhões ao mercado. Quer dizer, eu chego a uma família, dou arroz, dou a sal, depois percebo que comprou Desculpa interromper, Jamia, porque é relevante.
dizem os entendidos, aqueles que olharam para a estrutura da nossa dívida. Se nós queremos um bom entendimento com o FMI, vai ser preciso cortar até ao fim do ano, no nosso atual orçamento, qualquer coisa como entre 500 a 700 milhões de dólares. Portanto, isto é para adicionar a essa fatura que estamos aqui a falar. Olhando para tudo isto, e até para a reestruturação da dívida, os números que o Primeiro-Ministro anunciou aqui, a reestruturação feita na Ematum, ela dá-nos fôlego agora, mas em 2023, como já tivemos a discutir, paga 731 milhões de dólares, 2023. E nem sequer sabemos se nessa altura teremos já o gás a ser explorado ou não. Se olharmos para o quadro da Proíndicos, os números 850 Ematum, 622 na Proíndicos, qualquer renegociação que houver não vai fugir disto. Portanto, do valor, quer o valor a pagar mensalmente, anualmente, quer o valor a pagar no final, quando o empréstimo vencer. Ou seja, temos um quadro claramente de consignação de receitas. As receitas resultantes do gasto ou de serviços, que é aquilo que se pretendia, era verdade. Sendo que estes empréstimos foram feitos num quadro em que, pronto, o José Jair está a construir uma casa bonita ali, ou construir uma empresa, vou-lhe prestar serviços ao nível da segurança, ou vou-lhe montar qualquer coisa, sem garantia de que, de facto, o José Jair vai dar esse negócio ou não. Olha, o que acho um pouco... É trágico, mas é um pouco... Vamos dizer que é tragicômico. É a forma como essas três empresas surgem e como elas supostamente prestam, elas estão interdependentes, ou seja, tens a Ematum que tem barcos, depois tens a Proíndicos com barcos, depois tens a MIM que depois presta serviços. As outras não funcionam. Aí está, quer dizer, esta estruturação desta dívida, portanto, das empresas, é uma coisa extremamente, quer dizer, é de uma imprudência incrível. E ainda por cima com esta agravante. Sabe-se muito bem que, neste momento, devido à queda dos preços de petróleo, projetos de investimento no gás estão a ser adiados. E também há projeções que mostram que há um excesso de oferta do gás nos próximos. É claro que nós podemos ter supostas vantagens comparativas ao fato de se dizer que o nosso gás é melhor em termos químicos, etc. Mas o ponto é, o risco de que a escala de produção não seja aquela que tinha sido inicialmente projetada é muito alto. Quer dizer, então, é uma decisão que se toma, quer dizer, com uma expectativa que foi, aliás, isso já foi escrito, que nós sempre fomos excessivamente otimistas em relação àquilo que iam ser as receitas do gás, não só em termos de timing, mas também em termos de volume, porque assumimos que os outros players talvez não estejam no mesmo passo que nós. Então, qualquer repensar desta dívida em termos de reestruturação nos próximos tempos, eu não consigo visualizar ela sendo indolor. Quer dizer, nos próximos tempos, certamente, além da desaceleração do crescimento econômico, que tem impacto nas receitas, uma outra agravante, nós vamos ter que redefinir todas as prioridades e as nossas metas, seja em termos de metas sociais, económicas. Por exemplo, os míticos 1,5 milhão de empregos, essa altura é melhor esquecer, mas pior ainda, é como é que nós vamos reduzir a enorme dívida social em termos de pressão de serviços básicos como educação, saúde, que nos últimos tempos nós tínhamos conseguido, a par de uma relativa retração da contratação de funcionários públicos, pelo menos tinha-se conseguido manter como áreas prioritárias educação, saúde, agricultura. Para quê? Para pelo menos tentar-se resolver a questão da produção e, por outro lado, acesso a serviços básicos. Então, com esta situação em que nós estamos
neste momento, essas metas todas certamente vão ser comprometidas. E um ponto que será difícil o governo argumentar nos próximos tempos com o FMI é manter o gasto com os funcionários públicos, que já está em torno de 10% do PIB. E normalmente isso já vem há anos, a meta costuma ser de 8% a 7%. Então, esta parte certamente... Isso é muito questionado, Que pode implicar os despedimentos. Muito bem, hoje é dia... Não despedimentos, porque o Estado não despede, entre aspas, mas pelo menos contratações vão ser reduzidas substancialmente. A Procuradoria-Geral da República decidiu abrir processos para averiguar os processos de contratação desta dívida da Ematum, da Proíndicos e da MAM. Eu tenho aqui um comunicado que fala de... portanto, relativamente a Ematum, foi autuado o processo número 2/PGR/2015 de 12 de agosto. Portanto, já havia esse processo relativamente a Ematum, nunca foi tornado público, portanto, para a primeira vez estamos aqui a tomar conhecimento. Desde 2015, afinal, havia este processo. A Proíndicos e a MAM vão ter um único processo, 15/PGR/2016, de 20 de abril. Ou seja, 20 de abril já estamos a falar há uns 11 dias, o que quer dizer que a Procuradoria não fez ouvidos de mercador aos vários pronunciamentos e vários segmentos para que tivessem atenção seguisse isto. A Procuradoria diz que os processos acima referidos, cujos termos ocorrem na Procuradoria-Geral da República, está em curso a recolha e análise de elementos para a tomada de medidas apropriadas nos termos da lei. Fernando. Bem, eu penso que isto é uma medida na direção correta, responde também a uma pressão muito violenta e virulenta do público e da sociedade civil, que estava espantadíssima que a Procuradoria ainda não tinha tomado posição em relação a isso. Também espero que, com o mesmo sentido lesto que a Vice-Ministra das Finanças foi com a tal pilha de documentos a correr para Washington, também esteja a correr com essa mesma pilha de documentos para a Procuradoria-Geral da República. E, por último, espero que não caia em saco roto esta investigação, porque no passado, e fazendo homenagem também à antiga embaixadora da Noruega, uma auditoria forense paga pelo Reino da Noruega, encorajada por esta embaixadora quando era diretora da cooperação norueguesa, fizeram uma auditoria forense ao Banco Austral e ainda hoje estamos para saber o que aconteceu a essa auditoria. Portanto, eu espero que não seja para inglês ver estes processos todos abertos como processo aberto em Tete para calar a oposição sobre os moçambicanos que fugiram para o Malawi. Não, quando eles não abrem processos, criticamos-los para abrir. Quando eles abrem, duvidamos que eles vão prosseguir. Não, e é lícito duvidar, Jeremias. Portanto, é muito positivo que os processos foram abertos. Devemos encorajar os procuradores progressistas, os procuradores corajosos que o já na Procuradoria em prosseguir este esforço, mas também é lícito, em função da nossa realidade, de eu ter as minhas dúvidas sobre aquilo que vai acontecer. Pelo menos o processo da Ematum está há 8 meses, pelos dados que são apresentados. Não, toda a gente vai sair beneficiada nisso, as próprias pessoas que estão envolvidas neste processo. Zé, como é que interpreta esta tomada de posição da Procuradoria? Bom, primeiro é preciso dizer que algumas coisas que nós dissemos aqui perdem algum sentido de ser. Portanto, com este novidade que é preciso que fique claro que nós não tínhamos quando nós iniciamos este nosso debate. Agora, aqui a mim ainda preocupam duas coisas. A primeira é aquilo que o Lima disse. Nós temos um regimento da Assembleia da
da República que, no meu entender, deve ser mudado. Porque uma coisa é a responsabilização legal, outra coisa é a responsabilização política em relação a certos atos. Ou seja, o fato de estar a haver um trabalho da Procuradoria-Geral da República e na lógica em que ele funciona, não deveria eliminar a possibilidade de haver um trabalho a nível do poder até legislativo, a constituição de uma comissão de inquérito no âmbito da responsabilização política que existe, uma vez que a questão não é meramente legal, é uma questão de distorção portanto, da governação democrática quando uma decisão política não é levada, ou seja, não é levada para a decisão legislativa. Este é o ponto. Outro ponto é que eu espero que este passo que foi dado a nível do governo lato sensu, que aliás parabenizo, não seja uma forma de se arrastar este assunto. E mais ainda, colocar procuradores, investigadores e pessoas que vão investigar, vão estar por detrás deste assunto em risco de vida. Eu espero que o Estado, desta vez, se ele tomou a decisão de fato apurar aquilo que houve, tenha também a vontade genuína de proteger as pessoas que de fato vão estar ligadas a este processo. Sinceramente,